Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Nesta quarta-feira, dia 23 de fevereiro, a liturgia da palavra hoje, na primeira leitura do livro de São Tiago, da carta de São Tiago, ele fala para nós que não devemos planejar a nossa vida de modo que parece que nós temos o controle dela, porque nós não temos. Não devemos fazer planos dizendo vou fazer isso amanhã e depois, vou planejar daqui a um ano o que eu vou conseguir fazer, sem antes colocar isso nas mãos de Deus. Então ele diz que nós devemos dizer, se Deus quiser faremos isso ou aquilo, não segundo os nossos planos, porque nós não temos o domínio da nossa vida. Não sabemos se vamos ter o amanhã, não sabemos se vamos ter o próximo segundo da nossa vida. Então por isso devemos dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto. Porque a nossa vida pertence a Deus e tudo que nós planejarmos deve ser de acordo com a vontade de Deus. Então devemos sempre dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser, ou seja, se for da vontade dEle. Porque é assim que nós rezamos no Pai Nosso, por exemplo. Seja feita a vossa vontade. Então devemos submeter a nossa vida sempre à vontade de Deus. Porque se for da vontade dEle, vai acontecer. E se não for, não vai acontecer. Porque a vontade dEle deve ser sempre o melhor. Deve ser aquilo que nós devemos buscar. Por fim, São Tiago vai dizer que assim aquele que sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado, porque toda arrogância é um tipo de mal. Toda arrogância desse tipo é um mal, né? Ou seja, alguém que acha que depende de si. Então, se eu mesmo sei que devo fazer o bem, mas não faço, isso é pecado. Porque tem muitas vezes as pessoas vão dizer, às vezes que vai confessar, diz, Padre, eu não fiz nada de mal, não matei ninguém, não roubei ninguém. Tudo bem, boa coisa, mas e você fez o bem? Não basta só não fazer o mal. Deixar de fazer o bem é pecado. Então não basta só a gente cruzar os braços e não sair na rua, por exemplo, para não fazer nenhum mal, não conversar com ninguém, para não xingar ninguém, por exemplo. Não resolve, mas e o bem que eu deixei de fazer? Também vai me ser cobrado. E deixar de fazer o bem, sabendo que se pode fazer, então como diz São Tiago, já é um pecado. Então tomemos cuidado e peçamos a Deus a graça de saber o que Ele quer que nós façamos e o modo como Ele quer que nós façamos, ou seja, estejamos sempre em oração, porque na oração conhecemos o coração de Deus e Ele vai nos inspirar tudo aquilo que nós devemos fazer do modo correto que devemos fazer. E assim então estaremos bem diante de Deus, não segundo os nossos conceitos, segundo os nossos planos. Que Deus te abençoe.